Preste bem atenção. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles nós também andávamos no passado, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo as vontades da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar no tempo vindouro a suprema riqueza da sua graça e em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obra, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão tem preparado para que nós andássemos nela. Amém? Primeiro, o apóstolo Paulo, que é o autor deste livro, aos Efésios, ele escreve aos Efésios do porquê. Qual era o propósito do apóstolo Paulo? O que estava acontecendo na igreja em Éfeso? Os irmãos estavam menosprezando os ímpios, os descrentes, as pessoas que não tinham conhecimento da graça de Deus ainda. E os irmãos estavam desprezando os pequeninos, aqueles que ainda não tinham conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo começa dizendo assim, versículo 1 diz: eu lhe dei vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ou seja, Cristo nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossas transgressões, e pecado é a mesma coisa, em desobediência a Deus. Todos nós, antes da nossa conversão, nós estávamos mortos espiritualmente. A palavra de Deus diz que todos nós estamos mortos, espiritualmente estamos mortos. Até que Ele tenha misericórdia e salve essa pessoa está morta. É como se vocês que ainda não conhecem Jesus Cristo estivessem andando com a certidão de defunto. Entendeu? Vocês estão vivos e ao mesmo tempo estão mortos, porque estão vivos caminhando, mas espiritualmente estão mortos. Entendeu? É o que o apóstolo Paulo está dizendo. E Deus está dizendo, eu lhe dei vida. Ou seja, aqueles irmãos estavam menosprezando os outros, porque eles estavam dizendo, nós somos salvos, vocês não são. E Deus começa assim no texto, eu lhe dei vida, Deus dizendo, eu lhe dei vida, quando vocês estavam mortos. Ou seja, não é nenhum motivo para mim me vangloriar, entendeu? Diante de vocês. Porque não foi eu que me salvei, foi Deus que me deu vida. É Deus que dá vida, é Deus que dará vida para vocês também. No versículo 2 ele diz assim, nos quais vocês andavam no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar. Ou seja, no qual vocês andavam neste tempo, no outro tempo. Qual o tempo? O tempo em que eu não era convertido. No tempo em que eu ainda não era convertido, eu andava, entendeu? No outro tempo,
Antes de Cristo me chamar, eu andava fazendo as vontades da minha carne, seguindo o curso deste mundo. Qual é o curso deste mundo? O curso deste mundo é o que o sistema comum mundano oferece. O que o mundo oferece: trabalho, passeio, brincadeiras, festas. Todas essas coisas são do sistema do mundo. Essas coisas, muitas dessas coisas são legítimas, certo? Como trabalhos e ocupações, com fazer algumas outras atividades. E tem coisa legítima e não legítima no meio. Tudo faz parte do curso deste mundo. O problema é quando nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar. Ou seja, o príncipe do poder do ar aqui é uma divindade espiritual maior, príncipe. Não é uma divindade qualquer, uma divindade maior. E aqui o príncipe aqui é o diabo. Ou seja, Satanás. Quem que rege o mundo hoje? Quem que é o príncipe desta era? Jesus disse que o príncipe desta era é o diabo. É ele que está controlando o sistema. É ele que espiritualmente ele conduz o sistema. Ele está por trás dos líderes, entendeu? Que estão conduzindo o sistema. Por trás dessas pessoas tem uma cabeça espiritual, que é o diabo, o príncipe do poder do ar. Por que poder do ar? Porque ele é um poder invisível. Não é a nossa região. A nossa região aqui é uma região material, visível, tocável. E ele é o príncipe do poder do ar, uma região invisível. A região que nós chamamos de região espiritual, entendeu? Que é uma região celestial, que não é tocável, não é material. No meio de nós habita anjos e demônios, entendeu? No meio de nós, em qualquer lugar que nós estejamos, ali tem anjos e demônios. E demônios atuam no momento desse de culto. Eles estão atuando, tirando a sua concentração, tirando a sua atenção para outra coisa. Enquanto o Espírito de Deus, anjos, estão também aqui conduzindo o culto também, entendeu? Essa região celestial nós não vemos, mas ela é tão real como essa física, entendeu? Nós não estamos neutros. Uma vez que nós não estamos sendo conduzidos por Deus, nós estamos sendo conduzidos pelo diabo. Porque nós não temos campo neutro nessa região. Entendeu? Os espíritos, tanto os espíritos bons como os maus, atuam nessa região celestial. E nós temos que tomar muito cuidado, irmão, que às vezes nós somos usados por demônio e pensando que estamos sendo usados por Deus. Amém? Aí ele diz assim: curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, o espírito, presta atenção, o espírito que agora está atuando nos filhos da desobediência. Ou seja, o espírito, há um espírito por trás de toda ação, que seja boa ou má. As boas, Espírito Santo, é o Espírito de Deus atuando, e o má é o Espírito de Satanás atuando. Ou seja, ele vai dizer assim: e esses que estão andando segundo o curso desse mundo, qual é o Espírito? O Espírito do poder do ar. O Espírito de Satanás atua nos filhos de quem? Nos filhos da desobediência. Aqueles que estão vivendo na desobediência, aqueles que não conhecem Jesus Cristo, que estão fazendo as vontades da carne e dos pensamentos, estes atuam um espírito chamado espírito da desobediência. O espírito do anticristo, o espírito de Satanás, ele atua nos filhos da desobediência. Por isso, irmão, é muito importante nós entendermos isso. Nós não somos peça neutra. Amém? Olha o que ele vai dizer mais adiante. Entre eles também nós. Agora Paulo está se incluindo.
dizendo agora os crentes, entre eles, entre os ímpios, agora nós, os crentes, todos andávamos no passado, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo as vontades da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, merecedores da ira, filhos da ira, como também os demais. Ou seja, eu também, irmão, como vocês, andavam neste mundo, segundo o curso deste mundo, fazendo as vontades da carne, da minha carne e dos meus pensamentos. Eu fazia as minhas vontades, entendeu? Eu tomava as minhas decisões por conta própria, vivia neste mundo fazendo as vontades que dava na minha cabeça, buscando coisa para saciar a minha carne, fazendo os desejos carnais, entendeu? Que às vezes nós temos uma ideia de que desejos carnais é só sexuais, não é? Desejos carnais pode incluir uma história que você conta, uma mentira, entendeu? Uma brincadeira, uma festa, são desejos da carne. E você vai saciar a sua carne, entendeu? Só que quando você está fazendo isso, você está servindo quem? O diabo. O espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entendeu? Eu também era assim, irmão, eu também era mudando. Fui para o mundo, usei drogas, entendeu? Vivia na prostituição. Tudo isso eu fazia no passado. Mas graças a Deus, hoje eu estou restaurado. Fui salvo, fui alcançado por Deus. Cristo me alcançou. E hoje eu estou aqui para a glória de Deus, testemunhando a respeito da minha própria vida. Entendeu? Mas como demais, eu era filho da ira. E o que é ser filho da ira? Todos nós, antes de ser convertido, nós somos filhos da ira. Sabe por quê? Porque nós somos filhos daquele casais. Nós somos filhos daquele primeiro casal, de Adão e Eva. E quando aquele primeiro casal peca, cai, a nação inteira, a humanidade inteira cai junto com eles. Ou seja, se torna filhos da ira. Todos estão debaixo da ira de Deus. Até que Deus chame novamente e resgate do mundo, resgate do poder de Satanás, nós permanecemos filhos da ira. Ou seja, e sendo filho da ira de Deus, estamos debaixo da ira de Deus, significa que nós estamos condenados. Todos nós, antes de conhecer Jesus Cristo, estamos condenados, pronto para ir para o inferno. Mas só que quando Cristo chama para o seu reino, você está salvo da ira de Deus. Então a ira de Deus é desviada de você para Cristo lá na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás. Entendeu? No momento em que você crê em Jesus Cristo, a ira de Deus que agora está sobre você é desviada para a cruz de Cristo. Para a cruz do Calvário, onde Cristo morreu, absolvendo toda a ira de Deus para si. Entendeu? E aquela crucificação, aquele sacrifício feito há 2000 anos atrás, ele foi por mim e por você. A partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo, nós estamos livres da ira de Deus. Amém? E no 4 ele diz assim: mas Deus sendo rico em misericórdia. Agora ele vai trazer a misericórdia de Deus para nós. Preste bem atenção. Mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Ou seja, Deus ele é rico em misericórdia. O apóstolo Paulo exalta aqui a riqueza de Deus. Ele é rico. Rico em quê? Em misericórdia. Por isso ele tem misericórdia para todos que creem em Jesus Cristo. Para mim e para você que crê em Jesus Cristo, ele é misericordioso para conosco. Só pelo fato de você estar aqui, irmão, já significa que a misericórdia de Deus está alcançando vocês. Entendeu? Porque muitos não estão, não quiseram vir. Entendeu? Mas vocês estão aqui, graças a Deus. E ele diz assim: pelo grande amor com que nos amou, exalta também o amor de Deus. Que tamanho foi o amor de Deus? Irmão, nunca houve na história do mundo, na terra, uma prova de amor tão grande como a prova do amor de Deus por nós.
Deus nos amou de tal maneira, segundo João diz, que Deus nos amou de tal maneira que deu seu único filho para morrer em nosso lugar. Ou seja, tem uma prova de amor maior do que essa? É claro que não. Porque dar um filho para morrer por outra pessoa, você tem coragem de dar a sua filha para morrer por outro, ainda que seja seus irmãos? Ninguém tem coragem de dar um filho para morrer por outro. E Deus deu o seu filho, o único filho, para morrer por mim e por vocês. Entendeu? A prova maior de amor já testemunhada na terra, irmão, foi a prova do amor de Deus. A palavra de Deus, em Romanos, o apóstolo Paulo pregando, ele vai dizer que Deus deu o seu melhor. O melhor que ele tinha, ele entregou por mim e por você. Amém? Versículo 5 ele diz assim: e estando nós mortos em transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Amém? Preste bem atenção. Estando nós mortos, nós estávamos mortos. Deus nos deu vida juntamente com Cristo, com seu Filho. A graça de Deus alcançou nós, irmão. Nós que já cremos, e aquele que ainda não crê, pode ser alcançado a qualquer hora. A graça de Deus é suficiente para alcançar eu e você, irmão. Porque ele diz que todos estavam mortos em transgressões. Mas a graça de Deus, Deus que é rico em misericórdia, ama a sua graça. Ele diz, nós que estávamos mortos, ele nos deu vida e juntamente com Cristo, seu Filho, e pela graça nós somos salvos. Significa que a salvação é gratuita, é de graça. Você não paga nada pela sua salvação, porque Cristo pagou sozinho o preço da nossa redenção. Amém? Verso 6 diz, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Ou seja, juntamente com ele nos ressuscitou. O apóstolo Paulo coloca a ressurreição, que ainda vai ocorrer, como no passado, no pretérito passado. Significa que na mente de Paulo isso já ocorreu. O que? A ressurreição. Paulo está dizendo que juntamente com ele, ele nos ressuscitou. Juntamente com Cristo, ele já nos ressuscitou. Nós já fomos ressuscitados com Cristo na mente de Paulo. Isso é muito importante para nós, irmão. Entendemos que Paulo coloca no passado, porque para Paulo isso é tão verdadeiro que para Paulo já aconteceu. Por quê? Porque a promessa de Deus e a realidade são a mesma coisa. Aquilo que Deus promete em sua palavra, irmão, é cumprimento, é cumprido. Deus cumpre toda a sua promessa. Ele vela pelo seu nome, pela sua promessa. Amém? Então nós, como na mente de Paulo, para nós também tem que ser igual, nós já fomos ressuscitados nas regiões celestiais. Nós já estamos ressuscitados e assentados nas regiões celestiais, que ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Nós já estamos assentados, ou seja, é uma posição, é como sentado num trono. Amém? E ele diz assim, no verso 7, Deus fez isto para mostrar no tempo vindouro a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, por que Deus nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais? Ele vai dizer assim, nos fez isso para mostrar no tempo vindouro, para mostrar às gerações futuras e na eternidade a riqueza da sua graça. Nós, irmãos, sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Que nós somos um troféu
um troféu de Cristo Jesus, um troféu de Deus, para mostrar naquele grande dia, no dia em que Cristo voltar, na ressurreição dos mortos, para apresentar nós como sendo o troféu da sua graça. Amém? Nós somos um troféu de Cristo. Cristo pagou um alto preço por nós, e nós somos um troféu na mão dele, para apresentar diante dos anjos, diante dos espíritos imundos, o troféu da graça de Deus, que somos nós, ressurreto. Amém? E no versículo 8 ele diz assim, estamos perto do fim, porque pela graça vocês são salvos, e mediante a fé. Novamente ele frisa, pela graça nós somos salvos mediante a fé. A salvação, ela vem mediante a fé. É necessário crer em Cristo para ser salvo. Mas a salvação, ela é gratuita. Você não paga pela sua salvação, como eu disse agora há pouco. Ela é de graça. O que nós precisamos fazer é crer. É crer em Jesus Cristo. Uma vez que nós cremos em Jesus Cristo, nós estamos salvos. Totalmente de graça. Isto é maravilhoso, irmão. Saber que nós fomos salvos de graça. Nós não pagamos nenhum preço pela nossa vida eterna. E ele diz assim, isto não vem de vocês, é dom de Deus. A salvação, ele é um dom de Deus, que Deus concede a nós. A graça de Deus é tão grande, irmão, que ele nos alcança de graça, gratuito. Entendeu? Nós não vamos pagar nada para entrar no gozo eterno de Deus, na vida eterna de Deus, de obtermos a salvação com Cristo, irmão. É totalmente de graça. Ele diz assim, não por obra, para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação, ela é um dom de Deus. E ela não é por obra. Por que não é por obra? O motivo a resposta aqui é, para que ninguém se glorie. Porque se Deus exigisse que nós fosse fazer obra para ser salvo, para obter uma salvação, nós tínhamos que se gloriar. Nós podíamos dizer assim, eu fui salvo, mas eu fiz algo para isso, para merecer, né? Eu mereci. Entendeu? Nós podíamos dizer isso se fosse por obra. Mas Deus tira toda a possibilidade de nós se vangloriar. Ele vai dizer, não é por obra. Ou seja, é totalmente de graça. É pela graça. E a graça é um dom de Deus. A salvação, irmão, não é por obra para que ninguém venha se vangloriar diante de Deus. Todos nós temos que, no dia do juízo, no dia que nós formos ganhar um corpo glorificado, nós temos que reconhecer que nós estamos entrando na glória de Deus, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, pela bondade de Deus, é que nós estamos sendo salvos. Amém? E para encerrar, ele diz assim, pois somos feitura dele, criada em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, nós somos uma feitura de Deus, criada em Cristo Jesus para as boas obras. Preste atenção, eu vou por parte. Primeiro, somos feitura de Deus. O que é feitura? Aqui a palavra no grego original traz a ideia de poema. Poema é aquela história com rima que você cria. Ou seja, nós somos um poema de Deus. Deus está escrevendo o seu poema. Entendeu? Deus está escrevendo o meu e o seu poema. A nossa história ainda está sendo escrita. Deus ainda não acabou de escrever a sua história. Então, irmão, é por isso que nós passamos por situações diversas, difíceis. Às vezes por sofrimento, por dores, por acidente, por problema. Por quê? Porque Deus ainda está escrevendo o nosso poema. A nossa história não está totalmente encerrada. Nós ainda estamos aqui na terra. Deus está escrevendo o seu poema em nossas vidas. Amém? E ele vai dizer que nós
feito para as boas obras. Agora entra as obras, mas por qual motivo? Para ser salvo pelas obras? Não, de maneira nenhuma. Nós já fomos escolhidos de Deus para as boas obras. Então por que nós fazemos obras? Porque nós já fomos enviados para isso, para fazer as boas obras. Nós não fazemos obra para ser salvo. Nós fazemos as obras porque nós já somos salvos. Entendeu? E fazer a obra de Deus, quando você faz a obra de Deus, não é que você esteja fazendo algo demais. Você está fazendo aquilo que é seu dever. Como servo de Deus, é fazer as boas obras. Amém? Amém. Glória a Deus. E ele vai dizer assim: as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Primeiro ele diz que nós fomos feitos para as boas obras. E agora ele vai dizer que as boas obras foram preparadas por Deus antes da fundação do mundo. Porque quando ele fala de antemão, ele está dizendo antes que existisse mundo, as obras já foram feitas para o povo de Deus e o povo de Deus para as boas obras. É por isso que o povo de Deus faz as boas obras. Entendeu? Porque as boas obras foram feitas para o povo de Deus. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé?